O Internacional vence o Grêmio por 3-2 no jogo 440 da história dos Grenais e começa a encaminhar uma remontada no Campeonato Nacional. A eliminação pro Fluminense na Copa Libertadores fica para trás e agora, depois da data FIFA, o Inter encara a sua Copa do Mundo para então não só definir a continuidade na Série A do Campeonato Brasileiro, mas almejar algo mais no Nacional. O Inter, que teve até mesmo corneta institucional, acredita que é possível chegar nas posições próximas da Libertadores. E a partir daquilo que acontecer nas outras rodadas do Campeonato Brasileiro, nos jogos paralelos, pode vir sim a dar uma beliscadinha na América em 2024. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Coisa bem boa ganhar um Grenal, né? É muito bom ganhar um Grenal. E o Internacional vence por 3-2 o clássico 440 da história rival, né? Da história da rivalidade centenária, mais que centenária, do nosso clássico, e agora começa a encaminhar uma remontada no Campeonato Nacional. Um Rocher, claro, irreconhecível, mas com alguns detalhes de bastidor importantes. O Ener Valencia fazendo seu gol, também estreando no clássico, né, tentando se redimir um pouco também dos erros da Copa Libertadores, e Alan Patrick sendo um absurdo em campo. Vamos falar sobre tudo isso, fica comigo até o final do vídeo, não te esquece de deixar o teu like, também te inscreve no canal, que ajuda pra caramba o meu trabalho, compartilha nos teus grupos de colorados, nos grupos das famílias, e vamos aproveitar esse finalzinho aqui de domingo para falar sobre o nosso Inter. Primeiro de tudo, que é importante destacar aqui no Beira-Rio, aí no palco, né, da partida aqui, a partir desse domingão aqui à tarde, que o Internacional em todos os momentos foi superior ao Grêmio dentro de campo. O Inter basicamente coloca o Grêmio no jogo em alguns momentos. Quando faz, por exemplo, o 2-0, ainda permite o 2-1. Quando faz o 3-1, permite o 3-2, e aí o Renato tenta até colocar alguns atacantes, bota 2 atacantes, mais um meia, o Inter tenta se resguardar, joga no contragolpe, mas alguns erros de ataque têm que ser destacados pelo Internacional para ele dar a condição para o Grêmio. Porque assim, no meio-campo, o controle com o Charles Arangues, com o Alan Patrick, o Maurício muito bem compondo ou recompondo do lado direito com o Bustos, o Wanderson aprendendo ao meio da partida ainda também a recompor do lado esquerdo com o René, porque o João Pedro estava bem, vamos dizer assim, até intenso ali pelo lado direito do ataque do Grêmio, precisava bastante, muitas vezes, o René ficar próximo do Wanderson, ou o Wanderson recuar um pouco. Enfim, de qualquer maneira, o time do Eduardo Cudê com pegada, um time com triangulações rápidas, com controle, com domínio de bola, faz o time do Renato basicamente inexistir na partida. Nos dois tempos, o Inter tem um domínio de basicamente 85% do jogo aqui no Beira-Rio, e aí se consolida como o grande, talvez a grande estrela, né, dessa partida 440 na história dos Grenais. O Ener Valencia, a gente tem que destacar, ainda que tenha feito o seu gol, errou outro na cara, da mesma forma que basicamente fez na quarta-feira contra o Fluminense. Até uma coisa que o Cudê está preocupado, óbvio, precisa melhorar a pontaria dos atacantes, precisa melhorar a efetividade, vai fazer isso agora também na parada FIFA, vai também, óbvio, dar um descanso para os jogadores. O Inter só se reapresenta na quinta-feira. O Inter folga segunda, terça e quarta. Na quinta-feira, então, retorna e aí engata com o final de semana depois, né, para encarar o Bahia lá na outra semana na Fonte Nova. O Inter que enxerga que os jogadores, depois dessa grande, vamos dizer, mobilização para a Libertadores,
e para os jogos contra o Fluminense precisa dar uma baixada no ritmo, até para a questão do mental, e aí voltar sim para essa Copa do Mundo, que vai ter basicamente agora nas próximas 5 rodadas com o Vasco, Bahia, Santos, Vasco, o América Mineiro, ainda para encarar basicamente essa disputa ali de Z4, que ainda estamos a 5 pontos, né? Depende ainda muito do que vai acontecer nas próximas rodadas. O adversário do Inter, que ainda pode passar ele, só joga na semana que vem. Só joga na semana que vem, no sábado. Então o Inter fica agora ainda em 12º, subiu 2 posições na tabela, mas ao mesmo tempo está ali a 9 pontos do sexto colocado, podendo dar uma beliscada ainda num G6, dependendo até se o Fluminense for campeão da Libertadores, um G7. O Internacional que viu o técnico Renato Portaluppi não dar coletiva. O Internacional viu o técnico Portaluppi sair pelos fundos aqui do Beira-Rio, basicamente porque tinha um voo para o Rio de Janeiro, também vai folgar o Grêmio e tal. O presidente Alberto Guerra veio a público para dizer que não concordava com isso, né? E aí começou, óbvio, que as cornetas dentro do próprio Beira-Rio, dentro da própria área de imprensa, entre alguns dirigentes, entre os próprios jornalistas, sejam identificados ou não, né? O Renato porta-fuga, o Renato que conseguiu um Uber num estalar de dedos aqui, né? Principalmente porque a gente tinha praticamente 40 mil pessoas aqui. E aí é claro, né, que isso fica no âmbito da brincadeira, no âmbito da corneta, por algo que, olha, não se tem notícia da história do clássico, o técnico não dar coletiva, né, não conceder coletiva após um jogo, seja ele vitória, derrota, empate, o que é verdade, né? O Renato teria uma dificuldade imensa para explicar como que tomou um rodeão pro Kudê aqui, o Kudê que venceu o seu primeiro clássico Grenal, claro, na história em que ele já pertenceu como treinador do Internacional, mas ao mesmo tempo teria uma dificuldade enorme o Renato para explicar como que o Inter conseguiu, inclusive, ter a sua torcida gritando olé em alguns momentos aqui da partida no Beira-Rio. Por outro lado, assim como teve corneta vamos dizer, no off, tem corneta também institucional, né? O Internacional passa a colocar nas suas redes sociais alguns toquezinhos, né, de humor pro lado do Grêmio, falando da supremacia em Grenais, falando inclusive de uma senha do Wi-Fi que o Inter colocou aqui antes da partida começar. A senha da rede de Wi-Fi aqui era os 2 primeiros anos dos rebaixamentos do Grêmio. E aí com isso acabou, os jornalistas vazaram a senha e eles tiveram que mudar. Depois aí fizeram essa brincadeira nas redes sociais, né, com 20 Grenais a mais na história de todo o clássico. Ainda colocaram um destaquezinho, né, se tu não conseguir, tenta conectar 3 vezes, por conta dos 3 rebaixamentos do Grêmio. Também o presidente Alessandro Barcelos falou sobre isso, né, porque antes não era permitida a corneta nas redes do clube, não era permitida a corneta institucional. E o presidente disse que sofreu muito com isso, o Inter sofreu muito com isso, e aí a partir desse sofrimento, a partir dessa ideia de que futebol também é corneta, tem que saber levar, mas também pode sim fazê-lo. Na questão política, vale destacar, Eduardo Cudê começa a ganhar força pelo lado da situação. Pelo lado da situação, o presidente Alessandro Barcelos, os seus pares, quando começarem a ir aos microfones para a questão da campanha, vão valorizar a permanência ou a possibilidade de permanência do Eduardo Cudê. Já o Roberto Melo vai ter que começar já a planejar nomes, ou então que vai tentar manter o Cudê da mesma forma, porque muitos na arquibancada, claro que inflamados por conta da vitória em cima do Grêmio, já começam a pedir, não só nas redes, mas aqui mesmo no Beira-Rio, a permanência do técnico argentino. O que se sabe, com o Alessandro Barcelos, num primeiro momento as coisas estão meio encaminhadas, com o Roberto Melo teria de haver uma conversa ainda para, claro, né, pensar em futuro, uma vez que só agora na sexta-feira, né, foram protocoladas as chapas, então ainda tem muita coisa, muita água para rodar debaixo dessa ponte, beleza?
Cara, se tu chegou até aqui, muito legal te ter nesse domingão e bora continuar falando do Internacional ao longo de toda a semana. Tem 10 dias de parada FIFA e muito bastidor pra gente trocar por aqui. Valeu? Não te esquece, a KTO ainda pode te dar um dinheirinho nesses 10 dias aí que vai ter seleção, né? Aproveita, entra lá, kto.com, utiliza o cupom Ernest e ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!